Vamos fazer o review aqui do primeiro episódio da nova temporada do Pacificador, canônica no DCU. DCU que tá gostosinho, DCU, não tá? De acompanhar. Superman com 600 milhões da bilheteria, Pacificador começando muito bem. Vão ter algumas surpresas, vamos fazer análise desse episódio aqui. Essas são as redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Lá os vídeos são diferentes daqui, beleza? Vídeos curtos, verticais pra vocês curtirem. Obrigado aos Batmembros e os Supermembros que apoiam aqui. Se torne membro como eles, a partir de R$ 4,99 ajude aqui o Terra Zero. Gostei do episódio, vou fazer uma análise quadro a quadro, os principais quadros aqui pra vocês, pra não ficar uma coisa meio superficial, só eu comentando por cima. Aviso já que tem spoiler, então se você não assistiu o primeiro episódio, não assista esse vídeo, vai estragar a sua experiência. Sobretudo, tem uma imagem no primeiro episódio, uma imagem específica que mostra o que vai ser o novo filme do James Gunn. Uma imagem, você sabe do que eu tô falando. Bora fazer essa análise desse primeiro episódio que eu gostei bastante. Bom, começando aqui a análise, o James Gunn já tocou foda-se aqui no antigo, a tentativa de universo compartilhado, certo? E ele recriou a cena que a Liga da Justiça aparece lá no Pacificador na primeira temporada, e ele colocou aí os integrantes dessa nova era da DC Comics. Então você tem o Senhor Incrível, o Superman, a Mulher Gavião, o Guy Gardner e a Supergirl, certo? E aí tem uma piada do Guy Gardner que ele fala que os Pacificadores espalhou rumores de que ele gosta de vômito. E a Mulher Gavião, tipo, dá risada, dá uma tirada nele aqui. Isso é puro suco de James Gunn, certo? Meio que fez de novo essa cena e, pra mim, mano, tá ótimo. Depois que eles fazem essa recapitulação toda, eles começam a mostrar aí esses universos alternativos, né? Acho que é assim que o James Gunn chama. E aí saiu um alienígena, né? Ali de um desses universos, dessas cápsulas, dessas várias portas. O James Gunn fala que são dimensões alternativas, se eu não me engano, são 99, o James Gunn fala. E aí o Pacificador, ele tá procurando a Eagly, né? Naquele lugar onde ele guarda ali todos os capacetes dele, o traje. E a Eagly descobre essa porta. Ela fica batendo na porta, ela acha esquisita, ele acha outros tipos de capacete ali e ele vai pra entrar nessa porta. E aí você tem essa imagem aqui da nova abertura. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho essa nova abertura, a música, muito melhor. É óbvio que o James Gunn não vai replicar a mesma dança e talvez não viralize igual a dança da primeira temporada, mas eu gostei bastante, achei legal, achei interessante, o cenário é bonito, é bem parecido com o outro, assim. É a mesma vibe, a música do Foxy Shazam, chama All Lord, se eu não me engano. Primeiro easter egg daquela personagem, certo? E aí, acho que essa menina, não sei se ela foi esculachada pela Gangue da Justiça, o Pacificador fica meio chocado. E aqui a gente vê o primeiro vislumbre, né, desses três personagens. O Maxwell Lord, ele aparece de relance no Superman. Aqui você tem a Mulher Gavião, a Kendra Saunders e o Guy Gardner, Lanterna Verde. Ele apresenta, ele fala que ele tá financiando a Gangue da Justiça. Aí você tem o olhar dos personagens, eles meio que estão cagando. A Mulher Gavião tá mexendo no celular. O Guy Gardner, o Pacificador cumprimenta ele. O Guy Gardner meio que talvez não gosta por conta do rumor que ele espalhou do Pacificador. E eles estão aqui pra entrevista, né? E aí eles começam a perguntar quais são as suas habilidades. E aí, no meio dessa entrevista, tem o lance da sacanagem aí, que eu acho que é o Guy Gardner que fez, do microfone sempre tá ligado, né? Então tem um botão que você liga e desliga o microfone pra de dentro desse vidro aí você apenas se escutar e escutar quem tá lá fora, e quem tá lá fora não escutar quem tá lá dentro, né? Seria o caso dos entrevistadores. E isso não acontece, não. O Pacificador acaba meio que escutando tudo. Aí tem uma piada de bunda entre eles. A Mulher Gavião fala, nossa, que esquisito você, né? Tipo, e aí você tem o Pacificador depois deixando essa entrevista, porque ele vê que a galera não tá nem aí pra ele. Corta pra Emilia Harcourt, né? Ela tá tentando entrar se eu não me engano, na CIA, entrar no FBI, entrar no DHS, se eu não me engano. DHS, né? Se eu não me engano. E o cara tá falando aqui que ela sofre de masculinidade tóxica. Ela fala, como assim? Tipo, eu sou uma mulher e tal. E ela fica indignada, ela é recusada em todos esses lugares, porque ela tá meio que, se eu não me engano, ela tá afastada, né? De acordo com os eventos da primeira temporada, acho que ela não trabalha mais pra Argo, se eu não estiver falando besteira. E aí ela fica puta, né? Porque a Emilia Harcourt, ela é uma personagem mais esquentada, né? Aí mais pra frente tem o bacanal que o Pacificador cria ali na casa dele, a festinha dele. Eu não posso mostrar nenhuma dessas imagens aqui no canal, obviamente, vocês devem saber disso, né? Senão a Polícia Federal vai bater na minha porta e vai me levar embora aqui. Mas tem o Pacificador, depois de ficar muito louco, abrir a porta ali, colocar a senha e ir pra essa outra dimensão que ele descobriu, né? Essa é uma parada
que ele tem essa passagem na casa dele. E aí eles voltam a apresentar aqui o Economos, né? A introdução dele nessa temporada, e o Economos tá ali, ele trabalha para Argus ainda, isso é mostrado no Creature Commands, inclusive. E a Amanda Waller tá afastada, quem tomou o cargo, se eu não me engano, foi o Rick Flag Sr., pelo que deu a entender. E aí ele recebe uma ligação do Vigilante, né? O Vigilante, ele aparece nesse episódio só pra falar que ele ainda tá aí, né? Tipo, é uma cena meio que, tipo assim, não faz muito sentido. Ele fala que ele é especialista em Kuruzi, na verdade ele não é. O Vigilante é um cara completamente louco, que ele tem as brisas dele e ninguém entende, entendeu? E o Economos fica tipo, putz, esse cara tá me ligando. E depois disso tem uma movimentação esquisita, que eles acabam pegando via satélite, né? De uma dimensão que foi aberta, alguma coisa desse tipo. Porque a Argus, eles estão meio em choque depois do que aconteceu em Superman. Vocês veem aí as conexões do DCU, certo? O Luthor fez lá o universo compacto, né? Ele criou um buraco negro, Metrópolis foi rasgada ao meio, a gente viu tudo isso no Superman. E aí a Sasha Bordeaux, ela liga pro Economos e fala, você tá vendo isso tudo aí? Ele fala, sim. Depois ela avisa o Rick Flag Sr., e o Rick Flag Sr., ele tá na cola do Pacificador. Tem essa cena aqui, que no computador do Rick Flag tem tipo esse jornal. Se eu não estiver falando uma besteira grande aqui, vocês me corrijam, tá? Mas eu acho que é o mesmo jornal que o Pacificador aparece lá no Superman, aquele programa de talk show, né? Eu não sei se é o mesmo, ou é o mesmo jornal que aparece lá no filme do Superman, ou é só uma referência. Então a Sasha Bordeaux, ela tipo, trabalha aqui no gabinete do Rick Flag junto com ele, certo? Contatam o Economos e falam assim, o que você tá vendo aí? Aí ele tá vendo o bacanal do Pacificador, faz uma cara tipo, né? Tipo, ele fala isso pro Rick Flag Sr., inclusive. Eles falam, qualquer movimentação estranha você avisa, né? E aí o Pacificador, quando ele entra pra dimensão, ele abre uma porta. Ele já tinha visto isso antes, né? E ele tinha visto o pai dele. E ele tomou um puta de um susto e saiu fora. Isso foi inclusive a introdução da série. Mas indo aqui pra essa cena, ele entra e ele descobre que ele mora em uma outra casa, uma casa maior, com o pai, e o irmão dele tá vivo, o Keith, né, que ele mata na primeira temporada quando ele era criança. Nessa, tem o pai dele vivo também. E a impressão que dá, né, pelo menos em primeiro momento aqui, talvez seja uma trollagem da série ou não, é que o pai dele é gente boa, o irmão dele é gente boa, eles são meio que assim, tipo, anti-heróis, mas eles não são aqueles supremacistas brancos, racistas, sabe, quase como a Ku Klux Klan. Eles não são esses caras, pelo que parece nesse universo, né? Vamos ver mais pra frente. O pai dele, inclusive, aqui tem uma referência a Bloody Raven. Ele disse que o Pacificador, tipo, deu a entender que o Pacificador tava preso lá. Então ele falou, pô, você fugiu de lá, tal, fugiu com os caras, você voltou. Então eles vivem essa vida meio de fora da lei, né? E isso vai ser mais explorado ao decorrer dos episódios. Emilia Harcourt aqui, né? Indo tomar um porre aqui, passando um jogo de beisebol aleatório, não dá pra ver se tem algum tipo de easter egg. E essa é uma cena extremamente clichê, não tem nada de especial nessa cena. É só pra falar que, pô, beleza, ela tá tomando uma lição aí, porque ela acha que ela é muito foda. Ela, de fato, ela acha que ela é muito foda, mas ela é uma personagem muito legal. E o Economos, ele vai procurar a Adebayo, né? Porque ele tá trabalhando pra Argus, mas essas outras pessoas, sobretudo a Adebayo, que expôs a Argus, né? A Amanda Waller, a mãe dela, lá na primeira temporada. Isso tudo é recapitulado aqui nesse episódio. O Economos fala, pô, você tá vivendo aí, tipo, no pior nível do GTA, porque ele fala que as pessoas vão atrás dela, né? De acordo com o que ela fez. E a Adebayo parece muito tranquila, inclusive, e ele quer uma ajuda dela pra meio que, tipo, tirar o Pacificador da reta do Rick Flag Sr., porque ele fala, né, que o Rick Flag Sr. tá atrás do Pacificador porque ele sabe que matou o filho dele. A gente já viu em trailers que eles vão sair na mão, os dois. O Rick Flag Sr. deve se vingar. Obviamente ele não vai matar o Pacificador. E aí é mostrado, né, tem algumas fotos ali do pai dele na pesca, tal, vocês estão vendo aí. É mostrado o quadro da Emilia Harcourt junto do Pacificador. Eles são como se fossem casados, tipo, namorados, enfim. E ele gosta disso, ele gosta de ver isso, de viver isso. É tipo o lance do Barry Allen, né? Tipo, ele voltar no tempo e gostar de estar com a mãe dele viva. E isso é muito errado, você mexeu com todo o futuro. E aqui é diferente, por isso que o James Gunn fala que ele não gosta de viagem no tempo. Talvez ele bagunçaria toda uma linha do tempo do DCU, por isso que ele cria universos alternativos e diferentes. E aqui é a hora que ele encontra com ele mesmo. Isso aqui eu achei muito apressado, assim, no sentido de, pô, você não tava preso? Eles comentam, né? De repente aparece o outro pacificador desse universo aí, do nada, tipo, colocando a arma na cabeça. Eu achei que foi uma parada meio... uma resolução muito simples do roteiro do James Gunn, porque ele dirige e escreve esse episódio inicial. Ao mesmo tempo que
existe esse problema, né? Isso aqui, de novo, né? Se fosse uma viagem temporal, isso aqui era um paradoxo de dualidade, né? Quando você volta no tempo e encontra com você mesmo. Mas não é o caso aqui. Então você tem quase que essa arma do pacificador é quase que uma hand cannon lá do Resident Evil 4, né? Que é uma Magnum com cano alongado. Que é basicamente, isso aqui é quase uma Desert Eagle, né? Com cano alongado, não sei. Mas ele sai na mão, o pacificador tá tomando uma surra, né? O pacificador que a gente conhece. E o outro, ele tem uma skin mais legal, ele é mais... né? Parece que ele é mais um super-herói em algum certo momento. Eles entram em um combate e o pacificador acaba matando o pacificador desse universo. E aí apresenta o gancho do primeiro episódio. Todo o primeiro episódio de uma série precisa ter um gancho para você querer assistir mais depois. E o problema, esse pacificador morreu. E agora? Qual é o pacificador que vai estar nessa temporada? Ele vai tomar o lugar desse cara, pelo que parece nos trailers, sim. Mas quais são as consequências disso? Isso é muito maluco, né? Que eles estão criando. Então, o DCU começou de verdade, né? A continuação do Superman começou de verdade. E a gente tá vendo aqui o pacificador matando ele mesmo de um universo alternativo. Isso é muito doido. Muito doido. Curioso pra ver como que eles vão resolver isso. Na minha cabeça ele não ia fazer isso. Na minha cabeça ele ia encontrar com esse cara, tipo, lá pro final da temporada. Você vê como o trailer dá uma enganada, né? E eles iam meio que, tipo, sei lá, resolver isso de uma maneira mais simples. Quando o outro aparecesse, ele saía fora, sabe? Mas não é o caso aqui. O James Gunn foi por um outro caminho que é mais interessante do que a minha ideia, inclusive do que eu achava. E aqui você tem o pacificador matando ele próprio de um outro universo. E a série, o episódio termina aí, né? Então é muito louco o que eles fizeram. Eu gostei muito das resoluções que o James Gunn fez. Algumas coisas, alguns clichês eu achei meio, assim, meio jogado, como é o caso da Emilia Clarke. O James Gunn ele vai por alguns clichês, mas ele faz coisas muito bem feitas. Ele constrói muito bem personagens. Ele dirige bem os episódios. Ele dá uma personalidade legal pro negócio. É uma série que é para adultos, não é para criança. Então não assista você que você tiver com um filho, ou com seu pai, com a sua mãe. Eu acho interessante o que eles fizeram aqui nesse episódio. Eu gostei do primeiro episódio. Acho que começou com um bom gancho. A tendência é só ir melhorando agora, como era a primeira temporada, né? A primeira temporada, a cada episódio que passava, melhorava a temporada. O episódio 4 lá do Vigilante era muito foda. Enfim, mas eu gostei bastante desse primeiro episódio. Toda semana vai ter análise aqui no Terra Zero, beleza? De todos os episódios de Pacificador. O que vocês acharam desse primeiro episódio aí dessa temporada nova? O DCU tá gostosinho, não tá? Tá gostosinho, né? Tipo, eu falei, né? O Superman chegou a 600 milhões, eu sempre falava, quando lançasse o Pacificador já teríamos noção da bilheteria do Superman. Superman foi um filme que arrecadou uma boa bilheteria. Pacificador aí, continuando essa linha narrativa, e eu estou curioso. Estou curioso com esses universos. James Gunn fala que isso aqui é muito mais bem trabalhado do que o universo compacto do Lex Luthor. Quero ver mais disso. E quero ver muito mais o que eles devem mostrar aí. Apareceu a Gangue da Justiça. Deve aparecer mais personagens nessa temporada. Deixa embaixo nos comentários a sua opinião. Fala o que você gostou. Spoiler liberado nos comentários, beleza? Tamo junto. Até a próxima.